Provérbios 1, verso 8 e 9. Provérbios 1, verso 8 e 9. Fiz aqui uma seleção de alguns conselhos que certamente as nossas mães nos dariam. Conselhos que certamente nossas mães nos dariam. Alguns desses as nossas mães nos deram, né? É quase um patrimônio das mães. Nós já ouvimos muito disso aqui. Provérbios, capítulo 1, verso 8 e 9. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vou pedir só para melhorar meu retorno aqui, meu filho. Mas melhora mesmo. Tá? Melhora mesmo. Provérbios 1, verso 8 e 9. Diz assim o texto da palavra de Deus. Filho meu, ouve as instruções do teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Vamos ler junto, irmãos, esses dois versículos? Vamos lá, como está na sua Bíblia? Vamos junto, vamos lá, 1, 2, 3. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça são para a tua cabeça e colares para o teu pescoço, né? Ali está numa versão diferente da que eu estou usando aqui, mas tem o mesmo sentido. Vamos orar? Deixa aí sua Bíblia aberta, sobretudo no livro de Provérbios. Tá bom? E vamos orar. Bondoso Deus, Pai de amor, eu quero te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra e tendo comunhão uns com os outros. Eu sou fraco. Eu sou limitado, eu sou imperfeito, eu tenho limitações, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. E fala com os teus filhos que estão aqui e que buscam, Deus, o conselho e a direção da tua palavra, para que possam, Deus, ter uma vida abençoada, sossegada e de paz, para que possam prevalecer nas circunstâncias adversas, para que possam fazer escolhas acertadas e alinhadas com a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, fale com eles. Não deixe que eu fale, mas que o Senhor fale ao coração dos teus filhos, pelo que está escrito na tua palavra. Eu oro assim, no nome de Jesus. Amém. Se você concorda com essa oração, diga amém, por favor. Glória a Deus. Eu cresci com a minha mãe dizendo assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu nunca entendi isso, irmão. Falei, Jesus, será que minha mãe quer meu mal? Será que ela está doida para que eu quebre a minha cara? Mas, na verdade, era uma forma irônica. Porque, por muitas vezes, nós costumamos enxugar gelo, dar murros em ponta de faca e fazermos escolhas e irmos por caminhos que nós cansamos de ouvir. Nós fomos aconselhados, orientados. Nós somos direcionados. Eu me lembro, já falei aqui algumas vezes, de um patrão que eu tive quando eu era ainda mais moço. Meu primeiro emprego, um cara muito sagaz, muito esperto para coisas ali da vida comercial. E ele me dizia, porque via em mim uma certa característica, que hoje ela é bem menor, mas eu ainda tenho muito dela, né? E eu tenho, e muita gente tem, que é a questão de ser inflexível, de não conseguir ver alternativas, só ir por um caminho, o famoso cabeça dura. Ele dizia para mim assim: Rafael, o burro aprende apanhando, mas o sabido aprende vendo o burro apanhar. Olha para o irmão que está do lado, vê se ele tem cara de sabido. Não é? Vê se ele tem cara de sabido, né? Então a gente precisa aprender a ouvir, precisa aprender a analisar. Ora essa, se tem gente que já viveu o que você já viveu, já passou na tua frente,
já caminhou pelos caminhos que você está agora começando a caminhar, não custa nada você observar os exemplos e ouvir os conselhos. Tem gente que é ruim mesmo, que quer quebrar a cara nos mesmos muros que os outros já quebraram. Você já viu isso acontecer antes? Porque você não está fazendo diferente. A gente precisa aprender a ouvir alguns conselhos. E meditando nas Escrituras, eu selecionei alguns conselhos que estão na palavra, para nós podermos lidar com circunstâncias da vida. Quantos querem aprender na palavra? Digo amém. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 39 a 48. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês. Irmão, dou um doce para quem adivinhar. Quem falou essas palavras? Quem? Tem gente em dúvida. Tem gente em dúvida. E eu vou dizer que a única razão da dúvida de você não saber quem falou essas palavras é porque você não está lendo a Bíblia. Se você estivesse lendo a Bíblia, você saberia. Isso aqui é uma das partes mais importantes do Sermão da Montanha, proferidos por Jesus. Jesus está trazendo um conselho para uma nação opressa, oprimida pelo seu algoz, que eram os romanos. Na lei romana, qualquer cidadão poderia, se tivesse algum entrevero com um judeu, esbofeteá-lo, dar-lhe um tapa no rosto, gratuitamente, ou obrigá-lo a carregar as suas sacolas, ou tomar a sua túnica. Os soldados romanos costumavam impor esse nível de humilhação em algumas regiões onde predominavam os judeus. E Jesus vem pregando um evangelho que contradizia a força de vingança, a vontade de vingar-se. Jesus contradiz eles, ensinando algo que confrontava-os. Ofereça outra face. Orem por quem vos perseguem. Esse conselho de Jesus aqui tem a ver com uma vida para a gente não viver amargo, não viver envenenado pelo rancor. Não guarde rancor. Outra vez já falei, você já deve ter ouvido outra pessoa falar também, que essa é uma frase famosa, atribuída ao poeta inglês Shakespeare, quando ele falava que é melhor, que aquele que guarda rancor é como quem bebe um copo de veneno, achando que o outro é quem vai morrer. Rancor é uma escravidão da própria alma. É como se você edificasse uma prisão dentro de si mesmo e lá dentro trancafiasse aquela pessoa que mais lhe faz mal, que lhe feriu, que lhe traiu, que lhe decepcionou. E dali a pessoa não sai. Por onde você vai, você carrega ela. Você convive com a pessoa, muitas vezes até já tendo partido dessa para melhor ou para pior, ninguém sabe. A pessoa não consegue liberar perdão e depois vai administrar somente o veneno. Então tem muita gente enchendo o copão de veneno, mordendo a língua e entornando o veneno, desejando que o outro morra. Jesus trouxe um conselho para você viver mais leve, para poder você viver uma vida de paz, para você deitar essa cabeça no teu travesseiro, para poder você não ficar escravo de remédios. E olha aqui, por favor,
Eu não sou contra remédio. Cada um tem o seu efeito e a sua finalidade. O médico é para os doentes. Você tem que ir no médico, você tem que fazer um check-up. Se está precisando fazer um tratamento medicamentoso, faça ele. Mas tem muita gente que não precisava tomar remédio. Tem muita gente hoje que é escravo dos ansiolíticos. Não é porque tem uma depressão congênita. É porque tem uma alma inflamada. É porque tem uma alma adoecida e envenenada. Talvez se você seguisse os conselhos do nosso Senhor Jesus. Talvez se você parasse de ficar querendo tirar satisfação de tudo. Talvez, como eu falava hoje de manhã em uma outra mensagem, você buscasse perder mais a sua razão para preservar mais os vínculos afetivos. Eu aprendi essa frase numa situação terrível dentro da igreja, há muitos anos atrás. Uma situação onde dois irmãos discutiam por causa de um debate teológico de pontos de vistas diferentes. Discutiram dentro da igreja, no momento do culto, a ponto de descerem o nível do xingamento até da mãe um do outro. Pasme, aconteceu isso dentro da igreja. Lembra dessa situação? De manhã aconteceu isso, de noite o pastor da igreja que estava viajando, não estava de manhã, só chegou à noite no culto. Antes de abrir o culto, ele falou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Essa frase me acompanha. Ele diz assim, ele disse assim, a razão não é mais importante que as pessoas. Você é cheio de razão, mas talvez está perdendo demais. Tem vezes, irmãos, que a gente tem que aprender a levar o dano. Vale a pena. Tem coisas que não tem valor nenhum, que a gente está brigando para poder ter. Enquanto isso, aquilo que mais importa, os vínculos, a paz em casa, né? As festas felizes com família estão cada vez mais raras, porque nós estamos brigando à torta e à direito. Quando não tiver mais ninguém para você brigar, você vai brigar com a tua sombra. Olha para o irmão que está do lado, vê se ele tem cara de sabido. Precisamos ter mais paz, irmãos. Falo de causa própria. Não é fácil. Sobretudo quando temos temperamentos muito fortes, marcantes. Mas precisamos aprender a perder. Fale para mim, por favor. Deixa eu ver se você quer. Diga assim, eu preciso aprender a perder para ganhar. Quem precisa? Precisa mesmo? Então, glória a Deus. Outra coisa. Romanos 8, verso 33, outro conselho. Romanos 8, verso 33, Paulo reflete dizendo, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deuteronômio 6, verso 24 e 25, diz, e o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha que interessante. O texto de Deuteronômio traz uma abertura maior daquilo que Paulo sintetizou em Romanos 8. Ele vai dizer, se cumprirmos os estatutos, temermos ao Senhor, isso será perpétuo bem para nós. Isso será para nós justiça. Deus nos guardará. Querido, não adianta você tentar impedir difamação e calúnia. Não adianta. Isso está dentro do cerne da alma de quem faz essas coisas. Não adianta você tentar ficar justificando para todo mundo. O justo se cala, porque quem fala por ele é o Deus dele. Você precisa parar de ficar dando satisfação. Não está tudo certo com você e Deus. Você não está andando bem. Ah, mas esse mal eu sei. Que quem abre mão da defesa da honra é quem foi ferido na honra. Mas a gente precisa parar de ficar gastando força, de ficar justificando, porque o justo se cala. O errado é quem tenta se justificar.
O justo tem alguém por ele, o Deus dos céus. A Bíblia diz: e ele guardará você em vida. O Senhor vai tratar de dizer quem é você. Deus vai se pronunciar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém, não sei se é para todo mundo, mas para alguém que está sofrendo, está chorando amargamente porque foi caluniado, difamado, armaram contra você. Deus vai se pronunciar. Pode ser que não seja agora, pode ser que não seja essa semana, pode ser que demore um tantinho para você, mas o tempo é teu aliado, porque ele está no controle do Deus que você serve. Fica tranquilo que uma hora Deus vai mostrar para todo mundo quem é você e quem é o outro. Fala para quem está perto de você: deixa Deus mostrar quem você é. Para de gastar forças tentando se justificar. Se Deus é contigo, fica tranquilo, você não vai padecer por todo o tempo. Não vai. Deus vai falar por você. Quem diz amém por isso? Precisamos disso. Precisamos confiar que Deus é aquele que nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Eu digo isso porque tem algumas pessoas que estão sofrendo armadilhas de Satanás. O diabo está tentando plantar em você um título que você não tem mais. Está tentando fazer as pessoas olharem para o teu passado, que já foi resolvido, que já foi apagado, que já foi perdoado. Você não é mais assim. Não é mais. E quando você deixou de ser, foi porque Jesus perdoou o teu pecado. Então acabou. O Deus que te justificou vai continuar te defendendo. Aleluia. Terceiro, Romanos 8, 28. Vai dizer assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, por favor, atenta para ouvir. Atenta para ouvir. Esse texto não pode ser compreendido na ordem que ele está escrito. Ele tem que ser compreendido de trás para frente. Você precisa primeiro ler a parte final para depois entender o começo. O texto, na verdade, está dizendo: aqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, traduzindo para os crentes aqui, aqueles que se posicionam no lugar que tem que estar diante do propósito de Deus para a vida deles, aqueles que ocupam a posição certa no propósito eterno de Deus, aqueles que se dispõem a fazer a vontade de Deus para cumprir aquilo que Deus lhe chamou para ser e fazer. Todas as coisas contribuem para o bem, conjuntamente. Então eu quero falar para crentes aqui, primeiro, que estão fora do propósito de Deus, de pessoas que estão distante do propósito de Deus. Está tudo dando errado e você não compreende porque que as coisas não estão cooperando para o bem. É porque você precisa voltar para o lugar certo daquilo que Deus tem para você. Você precisa se posicionar. Talvez para alguns é um lugar, ou seja, é geografia. Talvez para outros é posicionamento, é atitude. Volte para o centro da vontade de Deus e veja tudo que lhe cerca, as circunstâncias, coisas e pessoas voltarem a trabalhar em teu favor. Vai cooperar para o teu bem. Meu Deus, tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui, pelo menos. E agora eu quero falar para aqueles que estão posicionados, mas que estão vendo as circunstâncias, parece que trabalhando contra você. Querido do céu, quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, ela não está dizendo que todas as coisas andam bem. A Bíblia não está dizendo que tudo vai dar certo. Ela está dizendo que tudo, mesmo que está dando, o que está dando errado, vai juntar com o que deu certo, vai juntar com o que está mais ou menos, e no final vai dar certo.
Mas algumas coisas você vai ver desandar. Para você não se atrapalhar, você não está no centro da vontade de Deus, para você não ficar com crise de identidade. Eu estou posicionado no lugar que Deus mandou eu ficar. Eu estou diante de Deus, estou fazendo o que Ele mandou eu fazer. Não terei medo das circunstâncias. Meu filho, faça do limão uma limonada. Está azedo? Pelo amor de Deus, prepara o açúcar, prepara o liquidificador e o gelo, que vai fazer uma limonada desse troço aí. Você precisa ser mais flexível. Gênesis 50, verso 20, nos mostra um cara que, se não tivesse noção de que Deus era com ele e que ele estava no lugar certo, mesmo nas circunstâncias erradas, lugar certo, circunstância errada. Estava lá José, sem combater contra seus irmãos, sendo vendido por ele. Estava José fazendo tudo certinho, administrando as coisas certas e indo para a cadeia por causa de uma lambisgoia sem vergonha, mentirosa, a mulher de Potifar. Estava lá José na prisão, sofrendo o esquecimento daqueles que ele estendeu a mão para ajudar. Se ele tivesse se desesperado aí, meu filho. Sabia que tem gente, meu Deus, é profético para alguma pessoa aqui, que está sofrendo a pressão das circunstâncias, das afrontas, e ele está dizendo assim: não aguento mais, vou arregar, vou jogar tudo para o alto. Você já imaginou José dizendo assim: rapaz, eu tudo certo aqui, obedecendo a Deus, fazendo tudo certo, e a mulher está aqui mentindo, vou pegar essa lambisgoia, vou passar o cerol nela. Não tinha José na Bíblia, meu filho. Teu problema é que você lê as histórias por completo e não se coloca no meio delas. Você tem que perceber que a tua história, ela vai sendo desenvolvida processualmente, por etapas. Você não está vendo o final, mas você tem uma palavra liberada sobre ele. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não está vendo, mas no final vai dar certo. Então você precisa ser flexível. Aí, olha José no verso 20 do Gênesis 50. Ele vai dizer isso para os irmãos: na verdade vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Deus tornou em bem para fazer como vocês estão vendo nesse dia, para que eu pudesse conservar muita gente em vida. Às vezes Deus, irmão, por favor, não interpreta Deus mal. Deus te escolheu como uma peça fundamental desse grande projeto que Ele tem executado na terra. Ele te escolheu para que no final você seja um motivo da glória dEle, da exaltação dEle. Ele está vendo você gemendo, afronta, calúnia, sendo vendido pelos outros, mas Ele sabe que quando chegar o ápice, o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Deus está no controle de tudo. Aguarda! Ah, irmão, por favor, catuca o irmão que está assim de lado, assim, para ele dar aquele supapo assim, ó. Aquele dedo assim, entre as costelas. Fala para ele: você é quem? Você é o sabido? Filipenses 4, verso 11, Paulo vai dizer assim: olha, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me em todas as circunstâncias. Eu aprendi a ter muito e a não ter nada. A estar na boa e estar na guerra. Estar na paz e estar na guerra. Eu aprendi, por quê? Posso todas as coisas. Posso todas as coisas. Tem alguém aqui que pode declarar essa palavra pela fé? Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém veio aqui ouvir da parte de Deus? Alguém veio ouvir aqui da parte de Deus? Você precisa perseverar, meu filho. Você precisa perseverar. Esse aqui é de mãe. Saiu da Bíblia das Mães. O apressado e quente. É óbvio. Gênesis 25. Já até preguei aqui uma mensagem: o perigo de ser precipitado. Provérbios 19, verso 2 vai dizer: não é bom agir sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 21, verso 5 vai dizer assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância,
Mas aqueles que são de todo apressado, tão somente para a pobreza. Estão te pressionando. Decide, 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 decide. Meu filho, se você não sabe o que fazer, antes de saber, a melhor decisão é não decidir, é não escolher. Vai escolher pela pressão dos outros, vai escolher pela força dos outros, mas está no prazo, está chegando, é no limite, não sabe ainda não? Deus não falou. Agora tem um detalhe, vou abrir aqui um parênteses. Se não sabe o que fazer ainda e a decisão tem que vir da tua boca, por que você já não botou o teu joelho no chão para ouvir Deus falar com você? Por acaso o teu Deus é de barro, de madeira, que tem boca e não fala, ouvido não ouve, mão e não faz nada, pé e não anda? O teu Deus está estabelecido nos céus, num alto e sublime trono, governa sobre o universo, nada foge do seu controle. Ele determina sobre as horas, minutos, segundos, milésimos. Ele diz quem senta no trono e quem sai do trono. Ele diz quem está governando e quem vai capinar capim como bicho. É Ele quem estabelece reis e príncipes. Ele sabe todas as coisas antecipadamente. É o Deus da tua salvação. Será que tem alguém aqui nessa noite para vir aqui e dizer: Deus fala comigo, Deus fala comigo? Meu irmão, Deus quer falar com você. Você precisa o buscar Ele. Se é algo que Deus já colocou para você, meu filho, você precisa buscar. Tem que falar com Ele de manhã, de tarde e de noite. E não terceiriza a busca não, hein, sem vergonha. Não terceiriza a busca não. Não paga profeta para profetizar coisa favorável a você não. Não pede para a irmã de oração orar por você não, que a irmã de oração pode ouvir tudo, menos a direção que Deus quer dar para você no teu particular. Meu Deus. Não adianta ficar pedindo a 20 pessoas não, 20 irmãs de oração do poder. Deus não vai falar nada. Deus vai falar quando você trancar a porta desse quarto e resolver buscar Ele. Glória, aleluia. Deus quer falar com você. Deus pode usar as pessoas, sim ou não? Mas meu filho, se Ele quer ter um particular, por que Ele vai contar para os outros? Se Deus quer ter um secreto, um particular, meu filho, olha, aquilo que Deus quer que todo mundo saiba, está tranquilo. Ele vai usar a gente. Ele usa o profeta, Ele usa o pastor. Mas aquilo que Deus quer falar no secreto com você, Ele não vai falar para ninguém. E vai ficar sem falar enquanto você não acessar Ele para Ele falar com você. Mas quando você se posicionar na presença dele e dizer: Deus, está aqui o teu filho, fala comigo, o que o Senhor tem de direção para mim, o que eu faço. Glória a Deus e aleluia. Deus não precisa de outro expediente, porque Ele é o Deus que se revela. Ele é o Deus que fala ao coração. Quem aqui já ouviu Deus falar com você? Não é falar, é outra pessoa, não. Não é outro não usando não. É com você. É pela palavra no teu coração. Sabe aquele negócio que você estava em guerra, estava numa confusão mental terrível, buscou a Deus, a palavra veio na tua alma, dentro do teu coração. Você já acorda em paz e em segurança. Você já acorda tranquilo, aleluia. Parece que nem está pisando no chão. Eu quero declarar essa palavra aqui, porque Deus está despertando gente para buscar Ele no secreto. Essa semana, quem sabe essa semana é semana de ter conversa com Deus, de direção de Deus falada ao coração. Quem sabe amanhã de manhã, segunda-feira, logo cedo, Jesus te acorda dizendo: faz assim, meu filho, vai para esse caminho aqui. Deus está dando resposta para a gente aqui. Deus está dando paz ao coração aqui. Você pode celebrar a Deus aqui, meu irmão? Um outro conselho que minha mãe sempre me dizia, sobretudo que a gente começou a ficar mais grandinho, querer ir para a rua, brincar e sair com os amigos. Porque a mãe tem um filho, irmão, que ninguém tem. Eu estou falando de mãe aqui porque hoje é dia das mães, mas não é só mãe não.
é o vô, é o pai, é alguém que Deus colocou sobre a tua vida como uma autoridade. Quem anda com porco, farelo come. Tu nem é mau caráter, mas para de andando com mau caráter vai levar a fama de mau caráter. Tu nem é mentiroso, mas andando com mentiroso vai levar a pecha de mentiroso. Tu nem é mulherengo, tu nem é infiel, mas andando com gente infiel vai levar a fama de infiel. Tu nem é bebarrão e cachaceiro, mas andando com bebarrão e cachaceiro vai levar a fama de bebarrão e de cachaceiro. Eu não estou dizendo que você não pode ser relacionado. Tem gente que está entendendo, mas por favor, também tem gente que se esforça para perverter e torcer a palavra. Porque uma coisa é eu ir atrás de alguém que está perdido para convencer essa pessoa de que Jesus é o Senhor, que ela precisa se arrepender. Outra coisa é gente que anda debaixo do conselho do ímpio, é andando no caminho dos pecadores, se assentando na roda dos escarnecedores. Cuidado! As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Está na hora de fazer uma limpa nessas amizades aí, meu parceiro. Quer se livrar dessas coisas, precisa começar a andar com gente que já venceu essas coisas. Essa é a rota, esse é o processo de quem nasceu de novo. Nasceu de novo, se afasta. Se fortaleceu, volta para buscar quem está perdido. Porque se nasceu de novo e continuar no mesmo meio, não vai conseguir produzir fruto. Vai ficar com a plantinha crescendo, sufocada pelas circunstâncias da vida. A semente, para ela frutificar primeiro, precisa estar num solo fértil e livre de espinho, livre de pedra. Você tem que andar com gente que anda com Deus. Eita glória! Anda com gente que anda com Deus, que tu vai aprender a andar com Deus. Quando tu aprender o caminho de andar com Deus, tu vai atrás daqueles que não estão andando com Deus. E quando você for atrás, você já não se corrompe mais. É você que vai influenciar. Mas por enquanto, eita, anda com quem anda com Deus. Minha hora já está indo, eu preciso avançar. Em boca fechada não entra mosquito. Eu via isso quando a gente começou a ficar perto de adulto, conversando assuntos que a gente não tinha muita habilidade. Ouvia esse conselho para a gente não soltar muito os segredos, porque tem gente que fala pelos cotovelos. Eu sou um cara que falo pelos cotovelos e só. Minha mulher me chama muita atenção. A Babilônia avançou contra Jerusalém, mas já sabia o que buscar. Porque um dia fez uma visita diplomática e o rei Ezequias, que falava demais, era muito falastrão, muito linguarudo, levou os caldeus para conhecer os tesouros do palácio. Os caras já estavam com intenção de tomar a terra e de roubar os tesouros. Já sabiam onde ir, porque tem gente que fala demais. Tem segredos que você precisa guardar, meu filho. Tem vitórias tuas que tu precisa vencer elas no secreto. Sou falastrão, sua falastrona. Cala essa boca. Fica calado. Não entrega o ouro agora não. Tem coisas que você precisa, meu irmão, antes de tomar posse, você só falar com Deus. Depois que tomou posse, algumas pessoas têm que saber. Depois deixa que Jesus é que dá conta de fazer todo mundo saber que você teve vitória nessa área. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Provérbios 18, verso 7. Você já deve ter ouvido esse texto. Provérbios 17, verso 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar. Fica quieto, meu filho. Fica quieto. Ei, crente não tem medo de olho gordo. Olho gordo é feitiçaria e macumba. Olho gordo não prevalece na nossa vida. Pode ter o olho gordo, pode ter o olho obeso, pode ter o olho cheio de gordura. Eu não estou nem aí para o olho. Pode olhar que Jesus vai me dar e eu vou viver a bênção. Mas a questão, meu filho, é de gente infiltrada que fica ali para tentar atrasar o caminho, para tentar impedir. Neemias sabia muito bem disso.
Quando Sanbalate e Tobias falou assim: desce aqui, vem aqui bater um papo. Eu falei assim: eu estou fazendo uma obra, meu filho, não posso dar conta de vocês. Você precisa parar de ficar dando cartaz para essa gente. Para gente que não quer nada contigo, só quer te atrapalhar. Você tem intimidade com essa pessoa perto de você aí? É da tua família? Faz assim nela, assim. Cala a boca. Tem coisa que tu só pode falar com Deus. Tem coisa que tu só pode falar no secreto com Deus. A Bíblia diz que até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua. Vai parecer que tem discernimento. Não tem muito não, irmão. Fica calado, que vai parecer que tem. Fica quietinho, dá conta. Por favor, fala com quem está perto de você assim: se não tiver algo bom para falar, meu filho, não fala. Não entrega o jogo. Não entrega o jogo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eita, esse é o mistério. Jesus está falando com gente aqui. Agora eu quero falar aqui com crente. Por favor, isso aqui é dentro e debaixo do espírito de sabedoria. Tem uma coisa que a gente precisa aprender. E aqui, irmão, isso aqui dava uma mensagem. Só nisso. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Irmão, quem cala e consente, por vezes, é porque não tem convicção naquilo que crê. Então prefere ficar dentro de uma sala de aula vendo os outros zombar a sua fé sem se posicionar. Você precisa aprender a pedir a Deus, não é para ficar fazendo guerra com os outros não, é para aprender a se posicionar. 1 de Pedro capítulo 3 verso 15, antes pois, santificai a Cristo em vossos corações, estejais prontos. Se não está pronto, a conta é tua, não é de Deus não. Estais prontos para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que está em vós. Essa é a primeira abordagem aqui sobre quem cala, consente. Vai deixar ficarem zombando da sua fé? Se posicione. Esses dias eu aconselhei um moço da igreja aqui: pastor, como é que faz? Acho que eu estou com vontade de rasgar no meio. Falei: você não precisa fazer, porque a gente tem que se irar e não pecar. Mas você pode se posicionar e dizer assim: ó, até aqui. Aqui não, isso aqui é falta de respeito. Eu não desrespeito você, então não me desrespeita também. A gente tem que aprender a se posicionar. Aluno de faculdade paga, faculdade privada. Eu converso aqui com alguns irmãos da igreja. O cara está sendo pago para ensinar, não para doutrinar. Você pode se posicionar. Talvez não queira fazer isso dentro da sala de aula para não criar um processo ali de envergonhar o professor. Mas no final você pode dizer: professor, estou discordando disso aqui por causa disso, disso e disso. Eu acho que o senhor está sendo um doutrinador, que o senhor está dando sua opinião. Sua opinião eu respeito, mas dentro da sala de aula você traz o conteúdo. Não traga sua opinião não, que eu não estou pagando para receber a sua opinião não. É simples. Você tem que ter esse posicionamento. Quem cala, consente. Outra abordagem sobre quem cala, consente é você ter alguém que é da tua amizade, que é do teu vínculo, seja um filho, seja um amigo, que você está vendo que está descendo a ladeira. E você está dizendo assim: eu não vou falar nada não, para não perder a amizade. Você é um covarde que não está querendo se posicionar. Deus tem uma palavra que pode evitar a ruína daquela vida para sair de dentro da tua boca e você não está falando. Tu sorriu, agora tu vai chorar. Vou te confrontar. Ezequiel 33 verso 8. Se eu disser para o ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, ou seja, Deus está dizendo para nós, Deus dizendo: se eu disser para o ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrendo o ímpio na sua iniquidade, o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Não, pastor, isso aí é da antiga aliança, não vale não, não vale. Não vale? Isso aqui é princípio, meu filho. Princípio é perene. Deus está falando para mim e para você. Mas ele diz: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter e morrer, então você livrou a tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz à casa de Israel:
Assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? Diz-lhes isso: vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Quando eu disser ao justo que ele viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória as suas justiças, mas a sua iniquidade que ele pratica, e ele morrerá. Ou seja, ninguém está seguro na sua... É a vaidade da salvação. Eu estou salvo. Eu estou salvo, vou ficar na gandaia. Eu estou salvo, vou tomar uma biritinha. Eu estou salvo, vou pegar todas. Vai para o inferno sem vergonha. E não sou eu que estou dizendo não. Eu acho que é Deus que está falando aqui. Estou errado, irmão? É Deus que está falando aqui. É Deus. Eu fui salvo pela graça, transformado por Jesus para as boas obras. Mas se eu na minha liberdade não der lugar a Jesus e a fazer as coisas certas, como que Deus vai fazer preservar a minha vida na presença? Como que Deus vai fazer eu ficar seguro naquilo? Como é que pode ir para o céu alguém que não dá razão que vai para o céu? Que não dá sinais que vai para o céu? Como que é um cidadão de Canaã se comporta como se fosse do Egito? Misericórdia, Jesus, é outra mensagem. Saí, mas eu tenho que voltar. Quem cala consente. Cuidado. Nós precisamos aprender a ser a boca que Deus quer que a gente seja. Não é ficar arrotando santidade e regra não, pelo amor de Deus. É você ser um instrumento de Deus para conduzir as pessoas a Cristo e a salvação. Você tem que criar o caminho certo, a forma certa, o acesso certo. Tem que ter sabedoria na hora da fala. 2 Timóteo 2:24 vai dizer que ao servo do Senhor cabe ser manso e dócil, para que possa ensinar aqueles que lhe contradizem, para que esses se arrependam. Você tem que saber a forma certa de falar, mas se ficar calado, Deus cobra de você. Quem está comigo aqui, diga amém. Está com raiva de mim não, né, irmão? Olha para o irmão que está do lado, vê se ele tem cara de sabido. Eu termino aqui. Isso aqui é um adágio. Eu já ouvi muitas vezes minha mãe falar, outras pessoas falarem. Na hora que chega assim uns casais, irmão, vou nem dizer que aqui na igreja tem. Vou até ficar de costas para não dizer que eu não estou olhando para ninguém. Tu vê o irmão e a irmã, tu diz assim: rapaz, esse cara ora demais. Essa irmã tem uma vida de oração, só Jesus na causa dela. Ou o contrário. Fala assim: essa varoa é de oração. Agora esse irmão aí. Tem gente assim que chama a atenção. Amém, irmão Mateus? Tem uns cabas que são meio destrambelhados na face. E as irmãs são tudo alinhadas. Tudo na métrica. Mas os irmãos parece que fizeram um muro sem esquadro. É meio torto. Aí a gente duvida. Mas quando a gente observa o contato, o gesto, você fala: rapaz, eles se amam. Aí vem aquela frase: quem ama o feio, bonito lhe parece. É daí que saiu os desdobramentos: o amor é cego, né? A gente olha assim, tem gente que, meu Deus, os alinhamentos são meio distintos. E observando essas coisas, eu falo assim: rapaz, isso aqui tem a ver com a gente também, com Deus. Porque se botar a gente do lado de Jesus, a gente é feio demais. Nossas falhas, nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas limitações. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda estávamos mortos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 8, que Deus prova. Será que tem uma igreja, por favor, para poder entender essa graça aqui? Que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, verso 4 e 5, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos, quando não dávamos nenhuma razão para Ele nos amar. O seu amor nos alcançou e cobriu a multidão dos nossos erros. Nós fomos amados por Deus. Você é problemático, eu também sou. Eu tenho um temperamento, eu tenho uns vícios, eu tenho um monte de coisa errada, você também tem. Como que pode? Só tem uma explicação: é o amor infinito, ilimitado de Deus, o amor abundante, o amor superabundante, a graça extraordinária e maravilhosa do nosso Jesus. Você foi amado por Deus ainda não dando razão. E sabe o que é mais extraordinário? É que Ele nos ama, nos restaura, nos recupera, nos traz para Ele. E de vez em quando a gente faz as mesmas coisas, e até pior do que a gente fazia lá atrás. E o amor dEle não passa, o amor dEle não quebra, não diminui. É o mesmo amor grandioso por nós. A igreja de pé, por favor. Nós fomos amados por Deus. Agora eu entendo que quem ama o feio, bonito lhe parece. Ele nos ama e nos defende. Fala para quem está perto de você: Ele nos ama e nos defende. Fala, é igual mãe. É um amor de mãe, mas é muito melhor do que o amor de mãe. Esse amor é assim. Você já foi defender teu filho? O amor de Deus, Ele nos protege dos ataques do adversário, mas não nos deixa entregues às nossas próprias paixões. Ele nos corrige. Aqui comigo, quem está comigo aqui? Irmão, eu era criança, eu conto essa história para os meus filhos, eles se esborracham de rir. Eu lembro quando eu era garoto, irmão. Eu gostava de jogar videogame, quando tinha aquela febre das máquinas. Eu me lembro que num fim de semana a gente tinha voltado de uma viagem, e meu pai e minha mãe deram uma grana legal para mim e para o meu irmão. Rapaz, eu olhei para aquele dinheiro ali, eu falei assim: não vou guardar, não, vou estourar tudo jogando videogame. Corri, eu era complicado, eu sou ainda, mas eu era muito mais. Irmão, eu era chato, eu era desrespeitoso, eu xingava. E eu nervoso, eu dava murro nas máquinas quando eu perdia. Eu estava numa loja lá jogando, aí eu perdi, eu dava um murro. Aí a moça da loja: ah, Rafael, se bater de novo não joga, eu não vou botar mais ficha para você. Aí eu bravejava e continuava jogando. Na terceira vez que eu dei um murro, eu pedi: bota mais um. Ela falou: não vou botar mais nada. Eu falei: vai botar assim. Não vou botar. Eu falei: então vai para a glória do Pai Eterno. Isso mesmo. Eu xinguei, irmão. Apoiei a mulher. Um reflexo me deu um tapa no rosto, irmão. Eu era baixinho, eu era mais novo, eu era bem gordinho, que a bochecha amassava assim. Irmão, ficou os 5 dedos da mulher aqui no meu rosto. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fui pro videogame da outra esquina para jogar mais. Eu fiquei com medo tão grande de ir em casa contar para minha mãe o que tinha acontecido. Só que meu irmão mais velho saiu um pouco depois de casa e foi no mesmo videogame que eu tinha saído. Aí os colegas falaram: rapaz, tu não sabe, naquela época me chamavam de gordo, tu não sabe o que aconteceu com o gordo. Fulana deu um tapa no rosto dele. Meu irmão saiu correndo atrás de mim, me encontrou no outro videogame, e eu não tinha como esconder. Foi que houve nada. Ele falou assim: isso no teu rosto. Quando eu olhei no espelho, irmão, tava os 5 dedos da mão da mulher na minha cara assim, ó. Que ela me deu um tapa com gosto. Meu irmão correu em casa. Irmão, essa cena foi hilária. Eu vou dizer uma coisa para você. Aquela mulher, eu acho que ela deve ter, depois ela voltou para casa arrependida 1000 vezes de ter me dado aquele tapa. Que a minha mãe deu uma pisa naquela mulher, irmão. Mas minha mãe veio com 2 quentes e um fervendo. Ela deu uma coça naquela mulher no meio da rua. Ela puxava os cabelos da mulher assim, ó. Que barraco! E defendendo. E eu do lado rindo da mulher. Agora toma. E eu ri. Ah, agora eu quero ver. Se defende.
Irmão, foi só o tempo daquela mulher, da minha mãe parar. Satisfeito da vingança, virou para mim e falou assim: passa para casa. Ela mandou eu ir para casa, mas ela se garantiu que eu chegaria em casa. Ela me pegou pela orelha assim, irmão, me levantou 2 metros e me levou até em casa. Ó. Quando eu cheguei em casa, só massagem. Se a mulher saiu arrependida de ter me dado uma tapa, eu terminei a noite dizendo assim: Jesus, que bom que eu levei aquela tapa, eu só queria ela. Ai, se eu tivesse ficado só com aquela tapa, irmão, eu levei uma coisa. Mas Deus, meu irmão, faz exatamente assim. Não vai deixar o diabo tocar em você por nada. Vai vir para cima do diabo como um leão feroz que ele é, o leão da tribo de Judá. Vai te defender, vai te guardar, mas também quando precisar vai te corrigir, meu filho. Porque você é filho dele, como ele é teu pai, ele vai dizer assim: eu não vou te perder para o diabo, não vou te perder para o pecado, não vou te perder para o inferno, eu vou te corrigir. Vai doer agora, mas vai te restaurar, vai te transformar. Esse é o Deus que eu sirvo. Quem aqui já levou uma pisa de papai? Quem aqui já levou um puxão de orelha de Jesus? Eu já levei um monte. Mas ele faz isso porque ele nos ama. A Bíblia diz que Deus corrige ao que ama. Se você está sendo corrigido por Deus, é porque Deus está dizendo assim: eu não abro mão da minha paternidade, eu não abro mão de que você é meu filho. Agora, quem rejeita a correção, aí, meu filho, se comporta como bastardo. Então deixa papai te ajustar. Se submete ao conselho e ao conserto de Deus. Quem sabe alguém entrou aqui nessa igreja hoje precisando restaurar a sua aliança de filho. Começou a correção, você vazou. Você tropeçou e fugiu do conserto. Se perdeu no meio do caminho. Estou falando com você abertamente, sinceramente aqui. Já pensei muitas vezes em fugir. Qual é o filho que nunca falou: eu vou fugir de casa? Na verdade, a gente precisa ser confrontado. Será que eu estou falando? Será? Não sei. Que eu estou falando para algum filho ou filha que está afastado do evangelho aqui. O pai de amor te quer de volta. O pai de amor te quer restaurado. Quer você transformado. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que nunca experimentou um relacionamento profundo e sincero com Deus, para chamá-lo de pai. Quem sabe as tuas referências na terra não foram boas, nem pai, nem mãe, e você sofre por isso, é verdade. Eu prego a respeito de um Deus que é pai por excelência, é o Pai Celestial, o Pai de amor bondoso. O seu amor, ele pode ser em partes comparado ao de um pai e de uma mãe cuidadoso, cuidadosa, mas é uma comparação limitada, porque o amor dele excede a todas essas coisas. Ele quer assumir a paternidade da tua vida. Ele quer restaurar você por completo. Ele quer morar em você através do Espírito dele. Eu não sei se tem, irmãos. Eu prego aqui sempre contando que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio te salvar, Jesus veio te restaurar, Jesus veio perdoar os teus pecados. Agora resta saber se você quer. Resta saber se você quer continuar na vida que você está vivendo, ou você quer se render a Ele. Eu digo para você que está mais que claro que os dias estão se acabando. O mundo vai findar. E logo, logo Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Você quer estar dentro dessa caravana? Você quer estar nesse grupo? Então se renda a Jesus hoje. Se renda a Cristo. Meu irmão e minha irmã, você que está aí perto talvez de uma pessoa que precisa ouvir essa palavra de maneira mais perto assim, ó. Seja instrumento de Deus e fala com Deus que está falando. Deus está falando contigo aí, ó. Deus está falando contigo. Fala com Ele com carinho, fale com Ele com a intimidade que você tem, assim você sabe que Deus está falando com você. Ele quer você para Ele. E é isso, filho, que eu estou falando aqui. Quem sabe, pode ser que não tenha, mas quem sabe tem uma pessoa aqui, ou mais, que nessa noite precisa tomar uma decisão de se render a Jesus.
de se colocar diante de Deus, de se entregar a Cristo e receber o perdão dos seus pecados e sair daqui hoje transformado num filho de Deus. Se você está aqui, eu quero orar por você e eu quero orar com você. Eu vou pedir aqui que pelo menos uns 300 crentes aqui sejam um instrumento de Deus aqui de intercessão. Comece a entrar aí na guerra de oração comigo. Quem sabe você está aqui hoje e nunca teve encontro com Jesus. Você está afastado do Evangelho. Você está longe de Cristo, do Salvador. E você quer hoje se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Se você está aqui, pede licença do lugar onde você está e vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que nunca entregou a vida a Jesus, ou está afastado do Evangelho e quer nessa noite se reconciliar com Deus, vem aqui na frente. Eu vou pedir para o pessoal do louvor cantar rapidamente uma canção. Eu quero encerrar esse culto orando por você. Você está aí, meu filho? É com você que Deus está falando? Vem aqui. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí com vontade? Pode ficar aqui na frente. Há mais alguém aqui nessa igreja que quer entregar a vida para Jesus? Quer, meu filho? Então venha, dá um aplauso a Jesus pela vida dele. Isso aí, garoto. Glória a Deus. Preciso de um rapazinho para acompanhar ele. Cadê você, meu filho? Com quem mais Deus está falando? É tempo de arrependimento, é tempo de conserto, é tempo de retorno aos caminhos do Salvador. É com você que Deus está falando? Então venha. Ele está te chamando? Venha. Venha para Cristo. Falando ao teu coração, não endureça ele. Pode ser que não haja outra oportunidade, e nem por isso eu estou dizendo que não vai ter, mas Deus está te dando uma oportunidade agora de você se colocar diante dele. Cadê você, minha filha? É com você que Deus está falando. É tempo de voltar e de se arrepender. É tempo de se consertar com o Pai Celestial. É tempo de se render a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Tá vindo, meu filho? Vem. Isso aí. Parabéns. Pode aplaudir com vontade aí, irmão, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? O Pai está aqui, está chamando filhos ao arrependimento. Volta, vem, conserta, muda. Irmão, fica ligado na terra, fica ligado. Talvez tenha algum filho ou filha de Deus que está do teu lado aí, só precisa de uma pessoa para ajudar ela a vir ao altar. Talvez falta só uma pessoa, um companheiro, para dizer assim: olha, vamos comigo, você não vai estar sozinho não, eu vou te ajudar na caminhada. Você quer vir, meu filho? Aceita o convite dessa pessoa que está do seu lado. Vem para Cristo. Venha a Cristo. Aqui não é para ganhar casa, carro, apartamento, negócio, não. Talvez as coisas no momento nem mudem, mas você vai ser transformado. Aqui é perdão de pecados, é mudança de vida, é de dentro para fora. O Espírito de Deus quer fazer morada em você, mas você precisa se render a Cristo. Há mais
mais alguém? Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui na frente. A igreja estenda a mão, por favor. A igreja estenda a mão, por favor. Quem sabe, falta você. Enquanto estamos aqui com a mão estendida, falta você colocar a sua vida reta diante de Deus. Estenda a mão para cá, por favor. Vamos orar por esses filhos que estão aqui. Há mais alguém? Cadê você? Venha. Venha, não perca tempo não. É chegado a hora do encontro com Deus. Estenda a mão para cá. Ore como se fosse alguém da tua família. Ora como se fosse alguém lá da tua casa. Aleluia. Pai, nós oramos agora pelos teus filhos que estão aqui. Teu irmão Juliardi. Aleluia. O irmão do diácono Juliardi está aqui na frente. Glória a Deus, parabéns. Esse Deus é lindo demais, irmão. Ele é maravilhoso. Já falei, vou repetir. Vai chegar a hora da nossa família. Aleluia. Oh, glória a Deus. Pai, nós oramos apresentando os teus filhos em tua presença nessa hora. Nós oramos, ó Deus, por eles, declarando todo favor, toda bênção sobre eles, suplicando ao Senhor que os sustente, perdoe os seus pecados, transforme suas vidas, ajude-os na caminhada, repreenda, ó Deus, toda a ação do inferno sobre eles. E como declaramos aqui sempre pela tua palavra, que os seus pecados são perdoados, que toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus seja derramada sobre a vida deles para o louvor da glória do teu nome. Nós declaramos toda sorte de bênção das regiões celestiais em Cristo Jesus